Bom, vamos lá, gente. Eu vou ler. Sinto muito. É, Fico nervoso aqui, daí é melhor ler do que falar e embolar todas as palavras e gaguejar, que seria muito mais esquizoanalítico, sei lá, do que fazer isso que eu vou fazer agora. Mas ler também é bom. Mais próximo, senhor. Tá. Melhorou? Beleza. Como toda boa filosofia futura, eu lancei uma nota promissória que não consegui cumprir. Vendo as dificuldades com que uma Judith Butler se bate quando se trata das noções de real e de matéria para as performatividades, eu queria adentrar no tema polêmico do corpo, já que para nossos autores o racismo e os travestismos e trans seriam um assunto de rosto. Minha pergunta era a seguinte: o que acontece quando as mudanças de regime de signo se tornam mudanças de máquina social? Isto é, que as fronteiras estatísticas da máquina de rostificação fornecem o humus para a criação de novas corporeidades sociais. Mas humus seria um exagero, pois tirando a desrostificação, essa máquina abstrata não produz uma matéria de opção, uma linha de fuga absolutamente desterritorializada e positiva. O que acontecia era antes o investimento do campo molecular, dos desvios, e para isso precisaríamos finalmente de uma data, como todo bom efeito pragmático, dos agenciamentos coletivos de enunciação, que cortam os corpos do agenciamento maquínico, do plano e do conteúdo. Bom, isso seria o tema para uma monografia que eu não pude cumprir. Mas fica a ideia. Eu permanecerei nos prolegômenos, infelizmente, e mais uma vez. Minha clínica e minha pesquisa de historiador da filosofia me consomem de modo que não consigo sair tanto dos meus trilhos. O que pensei é apresentar os resultados de uma pesquisa que já dura um tempo, acerca do estatuto do corpo sem órgãos, e que passa pela transformação que ele opera sobre o desejo. São coisas simples e sabidas, eu imagino. Ou pelo menos eu esperava que assim o fosse, até dar uma olhada numa publicação recente, o livro de Brent Adkins, de 2014, o A Thousand Plateaus, A Critical Introduction and Guide. Para ficarmos na caricatura, Adkins acha que o corpo sem órgãos cumpre uma função parecida com a que o além do homem desempenha em Nietzsche. Um futuro sem face e contornos definidos, aberto. Algo próximo de uma utopia ou heterotopia, como Foucault dizia, da qual não se pode falar muito, como revolução, anti-imagem, crítica do futuro como progresso ou intenção. Seria de um estatuto do pensamento, chega de fora, como um raio, mas pode nem sequer chegar e permanecer um virtual sem consistência. Uma caricatura, né, da leitura do Atkins, não é exatamente isso que ele propunha. Mas vamos aos fatos. Nossos autores falaram até demais sobre o corpo sem órgãos. É como se Atkins simplesmente esquecesse que o enigma permanece o mesmo também para as máquinas capitalistas ou para o corpo do dinheiro. E esse esquecimento seria, né, quase proposital, como, assim, bom, já que o capitalismo existe, não é um grande mistério, né? O grande mistério não é o corpo do capital, o grande mistério é o corpo sem órgãos. Essa Gegenbild, ou essa anti-imagem. Bom, para algo que é da ordem da filosofia futura, até que o corpo sem órgãos exerce forças que não poderíamos ignorar, forças bem reais em nosso mundo. Eu vou direto ao ponto, porque é o que eu gostaria de discutir com vocês. O corpo sem órgão já está aí, não importa o que façamos. Grau zero do desejo. Podemos praticar um ou não, mas ele já nos atravessa. É como os significantes em Lacan. Somos falados por eles, ou são eles que se emitem através de nossas bocas. Ele é uma matéria de opção, ou o que Deleuze e Guattari chamaram de partígino, ponto signo, zona de indistinção entre o conteúdo e a expressão. Pois é a invenção de uma nova matéria-função desestratificada, de uma nova máquina abstrata. Máquina desejante. Essa máquina foi, claro, novamente estratificada no plano do desejo psicanalítico, mas também em como a representação do desejo circula no simulacro e nas mídias, entre nós. Eu abro aspas aqui, sei lá, falas que a gente escuta por aí, né? Não quero ceder dos meus desejos. Meus desejos são muito fortes, essas intensidades que eu não suporto e elas querem, né, se exprimir. E toda a empreitada de O Anti-Édipo
era de efetuar o alisamento desse extrato, curetagem do inconsciente, para atingir o inconsciente molecular ou maquínico, em seus investimentos também moleculares. Não é à toa que a máquina capitalista faz parte desse inconsciente. É uma de suas engrenagens e, por isso, imediatamente investida. É ela que fala através da gente. É preciso deixar muito claro esse tipo de inversão de uma teoria do agenciamento. O capitalismo, em certo sentido, é parte do nosso inconsciente. Qualquer tentativa de resgate do pulsional que não passe por aí é o que poderíamos chamar de freudo-esquizoanalismo. Mas retomemos o fôlego. O corpo sem órgãos não é apenas uma máquina abstrata. Parece-me que no livro de 72 ele surge como agenciamento maquínico, máquina concreta. Vocês se lembram, o capital enquanto máquina, que traça o plano do conteúdo, inventa para si uma matéria pseudo-intensiva, chamada dinheiro. O corpo do dinheiro, ou do capital, através da qual ele traça seu plano diferencial axiomático. Nesse movimento, ele privatiza os corpos humanos, priva eles de toda codificação e território, forma e substância públicos sociais. Lança-os para além dos buracos negros passionais, produz não apenas colapso semiótico, mas, como veremos, colapso existencial, corpo sem função, corpo humano sem função. Se a bigorna dos dógons, em seu agenciamento de conteúdo, dava forma da substância corporal, o capital... me perdi aqui. O capital vai eliminar toda e qualquer bigorna, pois é a primeira máquina social molecular e que dispensa todo e qualquer conteúdo por fazer abstração dos conteúdos. Qualquer conteúdo serve, tornado puramente semiótico e econômico. Claro, é uma sobrelinearidade ainda negativa, diagramática, mas abortada. Por outro lado, ele dispensa as bigornas, os agenciamentos maquínicos da forma corporal. O corpo humano aparece como desarticulado socialmente. Nada o marca, nenhuma bigorna para quebrar suas articulações, porque toda crença, qualquer crença, basta para articulá-lo. Desde que o articule ao corpo do capital. As crenças serão apenas efeitos incorporais sem muita consistência, exotismos. Um corpo para o hospital, um corpo para o médico, um corpo para o amor, todos axiomatizados a partir do corpo da família, da cama dos pais. Vestimos vários corpos ao longo do dia, mas, principalmente, o corpo vale pelo preço da sua força de trabalho. Para nossos autores, o individualismo atomizante é uma fabricação do agenciamento capitalista, que ao privatizar os corpos produz, no limite, máquinas absolutamente associais, autistas, esquizofrênicas. A sociável insociabilidade rousseauista é, para eles, uma dessociabilidade socializada, já que a máquina capitalista ainda precisa reterritorializar essas partículas no corpo pleno do capital, no dinheiro. Socializar os autistas e sonâmbulos, o mundo capitalista como grande hospital-dia. Os agenciamentos e suas consequentes estratificações são sempre mistos, variações de composições. Poderíamos dizer que o capital é um agenciamento social e semiótico puro, cujo regime de signos é diagramático e o plano de conteúdo, corpo social, é a forma dinheiro. Corpo puramente expressivo. Mas ele precisa de suas substâncias mercadorias, da força de trabalho. Embora o capital possua sua economia relativa, sua autonomia relativa, sua consistência própria de máquina autopoética, ele de fato encontra numa mistura e numa encruzilhada. Por um lado, ele mesmo forçou essa encruzilhada ao liberar e criar uma nova máquina abstrata, verdadeira máquina de corpos nômades sem terra e sem códigos. Corpos que podem dispensar até mesmo os códigos e territorialidades arcaicas. Por outro lado, o capital precisa encontrar um lugar para as territorialidades que ele desterritorializa, pois nunca é suficiente o cinismo do corpo do capital. Assim, ele aparece no mundo como agenciamento misto, com variadas conexões moleculares, tanto pré-capitalistas quanto pós-capitalistas. Quando Deleuze e Guattari escrevem o famoso capítulo sobre o corpo sem órgãos, nos Mil Platôs, é para fornecer uma verdadeira ética do novo plano do conteúdo que eles veem pulular por aí.
Não apenas corpos masoquistas, drogados ou esquizofrênicos, como também corpos do Zen, corpos do Yoga. Podemos até mesmo dizer que é uma alternativa, uma bifurcação com relação à ética do corpo do capital, já que o capital só permitia ao corpo a aplicação de territorialidades e códigos residuais, mais uma vez mediados pelo corpo da família. O corpo sem órgãos, por sua vez, pode entrar em conexões absolutamente esquizofrênicas por mergulha, via uma diagramática corporal, no plano de consistência. Temos aí a possibilidade de diversos graus ou quanta de devires corporais. Devir dos N sexos, devir mulher, ou devir criança com suas N idades, devir animal com seus N afectos, devir cósmicos e moleculares. São todas dimensões corporais, a criação de um contínuo de corpos inumanos, formação de meio com partículas cósmicas, todos os graus de intensidade abaixo da representação e do simulacro. A forma bigorna, enquanto objeto técnico, não é mais sobrecodificada, como na máquina Dogon, pela máquina territorial. Agenciamento Dogon, o que não implica, claro, que vamos nos tornar Dogons sem um agenciamento Dogon, mas que surge o impulso ao agenciamento de máquinas celibatárias, independentes de máquinas sociais de reprodução humana, incels. A tese psicanalítica do desejo como finalidade independente da reprodução sexuada é colocada agora no nível dos agenciamentos transcendentais. A possibilidade de um agenciamento cuja finalidade não é a reprodução de si, estranho ser para a morte, finitude absoluta do desejo e dos grupos sujeitos, mas também possibilidade de encontro com o que é heterogêneo. Hans e sua pequena máquina cavalo de pernas para o ar. Para se reproduzir não basta transar, é toda uma aparelhagem, desde o investimento nos simulacros, rituais e desejos permitidos e estratificados, até as conexões mais moleculares dos agenciamentos. Ora, com o corpo sem órgãos, é de uma reprodução associal e assexuada que falamos. Repetição intensiva do contínuo do desejo, que em seu alisamento abre a possibilidade de resomas e devires. É dessa disputa interna ao agenciamento misto da máquina capitalista que assistimos em um anti-édipo, pois a sobrevivência do capital depende da captura dessas máquinas de anti-reprodução, que são, na verdade, máquinas de conexões heterogêneas. Delírio na história natural e universal. Se o capital é a conjunção imanente filiativa da produção, diagrama interrompido, o corpo sem órgãos será a conjunção imanente produtiva de aliança, de devir. São duas micropolíticas diferentes para a conjunção imanente. São duas micropolíticas diferentes para a relação social diferencial inaugurada pelo próprio capital, mas que ocorrem num mesmo agenciamento misto de conteúdo. Se o desejo implica o traçado de um corpo e a sua habitação por sua máquina abstrata, então o corpo do capital era traçado pela relação diferencial dos fluxos sem limite exterior assinalável. É uma equação diferencial sem tangente, ou seja, sem limite. E assim ele agencia transcendentalmente e de forma imanente seus afectos. É o desejo capitalista. No plano de expressão, o capital agencia fluxos esquiza assignificantes, como no fluxo elétrico indiferente ao suporte que ele informa das máquinas cibernéticas. O que se tornou equação diferencial relativa... Então, né, esses fluxos assignificantes são os pontos signos, os partígonos ou o nó n-dimensional do corpo, do plano do conteúdo. O que se tornou a equação diferencial relativa do corpo, no capital, se acopla nesse agenciamento a uma axiomática expressiva. O corpo do capital não é corpo sem órgãos porque ele possui uma função, uma forma ainda. Essa forma de função diagramática que é o axioma, e que fala e maquina os seres humanos individuados dentro do capital. Por isso o desejo faz investimentos fascistas. Ele já é fascista de saída, no inconsciente, por debaixo das representações do simulacro molar. Se o capital
capital cria a gente, de certa forma, se a gente está num agenciamento capitalista. Se o capital é o último dos territórios sociais, que sobrecodifica a reprodução humana, ainda que de forma muito abstrata, o corpo sem órgãos é a condição de possibilidade de uma reterritorialização fora de todos os sócios, de toda a máquina de reprodução puramente antropológica, momento anterior ao que Guattari vai chamar de territórios existenciais, para diferenciá-los das máquinas territoriais. Essa tese não implica a destruição de toda e qualquer sociedade, mas a possibilidade real, as forças virtuais e bem reais que geram uma tendência micropolítica para sociedades inumanas. Se os exemplos desses corpos são limitados, de curto alcance, por vezes molares, a dois ou solitários, isso se deve ao fato da resistência própria, no inconsciente, do agenciamento capitalista e de seu corpo social pleno, cujos órgãos são fluxos desterritorializados, sobrecodificados por um fluxo também desterritorializado. A axiomatização dos fluxos desterritorializados sob e sobre o corpo do capital, ou o que eles chamam de mais-valia de fluxo. O capital não marca mais os corpos e órgãos, e, portanto, fabrica seres humanos sem crença e sem memória. Sua axiomática é o próprio chão maquínico, a máquina social, que possibilita uma desterritorialização positiva do social, a fabricação de territórios que não sejam mais maquinados de fora por uma máquina de reprodução humana. Em vez de um processo de desrostificação, quando se trata de uma máquina abstrata da reprodução humana, o que temos é uma linha de fuga de dessocialização. Reunião com o cosmos heterogêneo que não passa mais pelos códigos de uma máquina territorial ou de uma máquina despótica. O verdadeiro nomadismo, o nomadismo da máquina abstrata nomádica, é isso. Dessocialização é uma abertura e não um isolamento. É que, para além do capital, a esquizofrenia é a ereção da verdadeira máquina abstrata social, contínuo social de variação infinita atual, fazer corpo com o mundo e não exatamente contemplar cogumelos. Infelizmente, não vou poder entrar muito na questão dos devires. Eu já estou quase acabando também, eu vou ter que cortar uma parte da minha fala. Precisamos atentar para as condições transcendentais maquínicas de processamento de fluxos, para esse inconsciente maquínico que nos leva a amar o capital. Então é preciso fazer alguma provocação. É que nós estamos cada vez mais nos territorializando no corpo do capital, inventando novas consciências significantes, ampliando o simulacro do capital. Nós também, eu incluso. Né? A fabricação do corpo sem órgãos de máquinas celibatárias nunca foi tão distante das descrições de Deleuze e Guattari. Eu vou citar o capítulo, aquele subcapítulo das máquinas celibatárias do Antiédipo. A questão vem a ser esta: o que produz a máquina celibatária? O que se produz através dela? A resposta parece ser quantidades intensivas. Há uma experiência esquizofrênica das quantidades intensivas em estado puro, a um ponto quase insuportável. Uma miséria e uma glória celibatárias experimentadas no seu mais alto grau, como um clamor suspenso entre a vida e a morte, um intenso sentimento de passagem, estados de intensidade pura e crua despojados de sua figura e de sua forma. Substância e código. Tá? Fala-se frequentemente das alucinações e do delírio, mas o dado alucinatório, eu vejo, eu escuto, e o dado delirante, eu penso, pressupõe um eu sinto mais profundo, que dá às alucinações seu objeto e ao delírio do pensamento seu conteúdo. Sinto que devenho mulher, que devenho Deus, etc. Que não é delirante nem alucinatório, mas que vai projetar a alucinação ou interiorizar o delírio. Delírio e alucinação são segundos em relação à emoção verdadeiramente primária que, de início, só experimenta intensidades, devires, passagens. Bom, estamos bem longe de um Schreber, imagino. Esse eu sinto, código esquizofrênico, é a formação de um território existencial após a fuga da máquina desejante nas sínteses conectivas cósmicas. O primeiro grau dessas intensidades de devir já era apresentado ali em O Antiédipo, Devir Mulher. Em Schreber,
Isso ainda parecia a consciência, como um devir mulher molar. Como ele afirma no texto dele, né, o Notas, que é Memórias de um... Como seria bom ser uma mulher? O devir, no entanto, não é um tipo de metamorfose molar, mas o estabelecimento de um agenciamento fora da máquina social, que se reterritorializará em componentes heterogêneos, também absolutamente desterritorializados. No caso do devir mulher, são as partículas sexuais. Ser enrabado por Deus, como no caso de Schreber, né? Não porque há aí passividade, como algumas interpretações psicanalíticas, mas pelo fato de se copular com Deus. Sexo inumano. E nem seria preciso apelar para a intuição da representação sexual ou do ato sexual. É todo o agenciamento de desejo para além da reprodução humana, nesse sentido do agenciamento capitalista, que vai poder se configurar como um devir. Né? Não só do agenciamento capitalista, eu estou focando no nosso agenciamento, né, por motivos vitais, ou nossos. Eu ia citar aqui todo o trecho da questão do devir mulher, mas eu acho que eu já estourei o meu tempo, eu leio muito leve. E é isso. Obrigado, gente. Bom, boa tarde. Tá funcionando? Só funciona se puser perto. Tá. Eu vou fazer um cronômetro porque aí eu consigo controlar mais o meu tempo, tá? Só pode ser. Obrigado. Alô, alô? Estão me ouvindo? Fico feliz por estar vindo aqui, é a minha primeira vez. Alô? Alô? Fico feliz por estar aqui. Senhor Luiz Manuel. É a primeira vez que eu estou aqui no GT Deleuze. A recepção foi muito calorosa aqui no Rio de Janeiro, também meus colegas da Unifesp. Para quem não me conhece, eu estou no doutorado na Unifesp. O mestrado eu estudei Lyotard, Jean-François Lyotard. Lyotard foi um estudioso da obra de Deleuze-Guattari, e aí eu escolhi um texto que eu estou traduzindo, né? Na verdade, boa parte da obra de Lyotard não foi traduzida para o Brasil. E esse texto é uma resenha sobre Antiédipo. Eu acho que é bem interessante mostrar para vocês, porque existem muitas semelhanças e diferenças, né, da obra de Lyotard, ligada à filosofia do desejo, com a obra deleuze-guattariana. Para eu não ficar tão nervoso, eu acho que eu estou um pouco nervoso quando tem muita gente para falar comigo, eu prefiro ler o texto que eu vou apresentar aqui para vocês. Eu pedi também para Amanda colocar algumas imagens de um artista plástico que o Lyotard cita nessa resenha. Pode colocar todas que estão aí e deixa eu dar uma olhada para passar e começar a falar sobre ele. Esse artista plástico se chama Hans Bellmer. Hans Bellmer, ele foi um artista que trabalhava com bonecas, de fato eram bonecas, ele quebrava, pegava pedaços e montava elas de diversas maneiras, né? Ele usava também espelhos para criar uma espécie de um objeto fragmentado, quebrado, parcial. Eu acho importante mostrar para vocês algumas dessas imagens para vocês visualizarem quando o Lyotard ele descreve esse tipo de trabalho. Né? Pode passar para a próxima imagem. Essas são algumas fotografias que eu consegui encontrar na internet bem rapidamente, né? Porque tive que acessar o Google para isso. Mas vocês podem ter uma ideia da obra desse autor. Pode passar para a próxima. Também pode passar. E a outra. O que me parece é que ele vai colando um tipo de membros em cima de outros membros, fazendo uma coisa monstruosa, né? Isso me parece ser uma espécie de uma escultura ou então uma arte-instalação. Bom, vamos lá. Vou começar agora então a apresentar o meu texto. Se você quiser deixar uma dessas imagens, não tem problema. Vou tentar ser breve na minha exposição. Eu proponho apresentar em poucas palavras quem foi Jean-François Lyotard.
colega professor da Universidade Experimental de Vincennes, a futura Paris 8, junto a Deleuze, participante ativo de maio de 68 durante a sua estadia como professor na Universidade de Nanterre, Paris 10. Ele participou de um movimento estudantil chamado 22 de Março, ele escrevia também panfletos em maio de 68. Em geral, a sua obra ela é dividida em várias fases, ao qual vou me dedicar nessa exposição o período de publicações entre 1971 e 1974, a qual ele denomina Filosofia ou Metafísica do Desejo. 2 grandes livros são publicados, Discurso Figura, em 71, seu doutorado de Estado, e Economia Libidinal, em 74. Entre essas 2 obras é publicada uma coletânea de ensaios, Os Dispositivos Pulsionais, na qual encontramos a sua resenha, O Capitalismo Energúmeno, de 72, dedicado ao antiédipo de Deleuze e Guattari. Falaremos, portanto, dessa perspectiva, desse lugar, a partir de Lyotard e não o inverso. Segundo o dicionário Rouais, eu fui consultar o Rouais porque eu fiquei curioso por esse termo que ele usa, energúmeno. Também encontrei em alguns dicionários franceses o energúmeno que ele usa em francês, que é o mesmo em português. Energúmeno não traz o significado que nós utilizamos, o ignorante, o boçal, o imbecil. Mas essa palavra traz, nas suas 2 primeiras definições, fundamentadas na etimologia grega, que cito: possuído pelo demônio, possesso. Segunda definição, pessoa exaltada, desequilibrada por paixão, obsessão, desatinado. Portanto, é o capitalismo possesso, exaltado, desequilibrado, desatinado, o que supõe o capitalismo que Lyotard queria expressar. O texto Capitalismo Energúmeno inicia e termina com 2 menções a Hans Bellmer, esse artista franco-alemão, membro do grupo surrealista parisiense e famoso por remodelar bonecas fragmentadas. Cito ele próprio: isto é uma menina artificial com múltiplas possibilidades anatômicas, capaz de reestruturar as fisiologias das vertigens da paixão para inventar desejos. Fim de citação. Em 1957, ele escreve Pequena Anatomia do Inconsciente ou Pequena Anatomia da Imagem. É um texto que eu consegui, infelizmente, encontrar, uma tradução que se fez no Brasil, né, da editora Gama, onde tem pequenos textos desse artista. O texto específico, vou citar para vocês que Lyotard ele vai fazer um comentário embaixo. Abre aspas, Hans Bellmer, a expressão elementar, que não tem um propósito comunicativo pré-concebido, é um reflexo. A que necessidade, a que impulso o corpo obedece? Lembremo-nos dos reflexos causados por uma dor de dente. Por exemplo, a contração violenta dos músculos das mãos e dos dedos, cujas unhas afundam na pele. Entre os reflexos causados por uma dor de dente, por exemplo, está a contração violenta dos músculos da mão e dos dedos, cujas unhas penetram na pele. Essa mão apertada é um foco artificial de excitação, um dente virtual que se desvia ao atrair o fluxo de sangue e a corrente nervosa do foco real da dor, para apagar a sua existência. A expressão é uma dor deslocada, é uma libertação. Fim de citação. Por mais que essa descrição entre a dor de dente como causa e contração dos dedos na palma da mão como efeito, surja em um contexto de uma estética e uma psicologia orientada para uma filosofia desejante, libidinal, Lyotard se opõe ao afirmar uma insuficiência descritiva de Bellmer. A saber, aqui ele constrói o que seriam as suas teorias ficções, tão presentes no livro Economia Libidinal. Cito Lyotard em Capitalismo Energúmeno. Agora é a citação de Lyotard que eu estou fazendo. Finalidade errada, invocada, engessada na descrição. Por que não, a fim de engrandecer sua existência, ou sem finalidade? Sem finalidade, aqui é o sem telos, né? Um corpo sem órgãos. Por simples abundância e derramamento de força? E se for esse o caso, por que a oposição entre o real e o artificial? No caso que Bellmer descrevia entre apertar a mão e a dor do dente, né? Por que erguer um muro entre o dente e a mão, encerrando a mão na teatralidade e o dente na naturalidade?
Os dedos ancorados na palma da mão não são a representação do dente. Os dedos e o dente juntos não são significações, metáforas. Eles são a mesma coisa, sendo usada de maneiras diferentes, de forma reversível. Isso é o que Bellmer acaba dizendo. Fim de citação. A partir disso, posso mostrar a vocês como Lyotard rompe com o polo do desejo. Desejo aqui tomado como o Wunsch do Freud, a realização de desejo, como cumprir um pedido ou um voto, o que implicaria em negatividade, teleologia, ausência e sentido no desejo. Niilismo negativo. O que lhe interessa, Lyotard, é a afirmatividade energética e material da economia libidinal, inspirada tanto no texto de Freud, além do princípio do prazer, como também desejo libido, desejo de intensidades inspiradas na vontade e potência de Nietzsche, enquanto um processo primário. Os dispositivos, agenciamentos ou máquinas, como diriam Deleuze e Guattari, canalizam, regulam, intensificam e desintensificam para dentro e para fora as energias libidinais. Como ele recusa um dualismo pulsional entre eros e pulsão de morte, ele os une em uma concepção polimorfa de economia libidinal, sendo o eros um regime afluidor de energia e a pulsão de morte um regime liquidador de energia. O que Lyotard se opõe na sua filosofia libidinal é toda a filosofia da representação, toda a filosofia que leva à teatralidade do representante e do representado, extensa espacialmente, que para ele molda um volume teatral sobre a superfície ou a película da banda libidinal. Aqui, banda libidinal é a teoria ficção, como a fita de Moebius e a duplicidade dos signos. O significante inconsciente, conteúdo latente, e significado, representação, conteúdo manifesto. Uma segunda imagem pensamento surge. Lyotard quer fazer com que a barra que divide o signo, barrado entre significante e significado, seja girada como uma hélice velozmente intensiva. Essa fita energética, Lyotard o conecta ao corpo orgânico e individuado, este corpo, para o corpo libidinal generalizado e anônimo. Feita essa ressalva anterior, tal como Lyotard compreende a sua própria filosofia libidinal, que recusa a filosofia da teatralidade e da representação, passemos então ao elogio, tanto na forma como no conteúdo que ele faz ao antiédipo. Cito Lyotard. Abre-se o livro enormemente quanto uma comporta. O livro deles é um deslocamento de águas volumosas, às vezes liberadas em uma torrente, às vezes paradas, trabalhando por baixo, mas sempre se movendo com ondas ou correntes e contracorrentes. O que está em jogo não é o significado, mas a energia. O livro não traz nada, ele carrega muito, ele transporta tudo. É um pantógrafo que pega a energia elétrica da linha de alta tensão e a transforma na rotação de rodas sobre trilhos, em paisagens para o viajante, em sonhos, em música, em obras de arte que, por sua vez, são transformadas, destruídas e levadas embora. O próprio pantógrafo se move muito rápido. Este não é um livro de filosofia, ou seja, de religião, nem mesmo a religião de pessoas que não acreditam mais em nada, a religião da escrita. A escrita é tratada mais como uma máquina. Ela absorve energia e a transforma em potencial metamórfico no leitor. Fecha aspas. Lyotard realmente elogia o tremendo esforço intensivo dedicado naquelas páginas de Antiédipo. Ele aborda dos infinitos temas que se deslizam lá, escolhendo alguns específicos. Ele o entende que não é um livro crítico, como negatividade, mas um livro afirmativo, posicional, como o Anticristo de Nietzsche. A crítica não é necessária. O que se faz com o oponente é relegá-lo ao esquecimento. O filósofo entende que o título engana o leitor, pois há uma subversão mais profunda que está na política, no marxismo. Não significa também que a psicanálise não seja atacada, por isso Édipo. Mas escavando este livro máquina que encontramos uma subversão total da história do capitalismo pela ótica marxista de então. Forçando pela retórica lyotardiana, por que isto também não se chamou anticapital ou anti-estado? Essa é a perspectiva que ele escava.
A discussão aprofundada sobre o capitalismo é o cerne do seu texto sobre o antiédipo. Domina boa parte da discussão. Portanto, teremos que ser breves sobre o risco de cair no léxico complexo que o autor descreve exaustivamente entre a psicanálise e o marxismo. Um desses trechos que optei por mostrar a vocês diz sobre a posição ambivalente de Lyotard, à primeira vista positiva, aos termos de uma história geral proposta por Deleuze e Guattari em O Antiédipo, mas que Lyotard apresenta suas insuficiências. Vejamos, cito Lyotard, o capitalismo não é, de forma alguma, o regime da liberdade. Ele também é construído sobre o princípio de uma redução dos fluxos de produção nos sócios. E capital é essa redução. Só que ela deve assumir apenas a forma de lucro, e não de alguma vantagem no poder sagrado, numen, no que Deleuze e Guattari chamam de mais-valia do código, o poder do prestígio, que pressupõe a adesão dos corações. O capitalismo não oferece nada para acreditar, o cinismo é sua moralidade. O partido político, no caso, por outro lado, como uma figura despótica, requer uma base territorial, codificada e hierárquica no sentido religioso do termo. A Rússia, a terra russa, o povo, o seu folclore, as suas danças, os seus costumes e trajes, o baba e o pai pequeno, tudo o que vem das comunidades eslavas selvagens, é mantido, preservado e trazido de volta à figura do secretário-geral, o déspota que se apropria de toda a produção. Fecha aspas. Há, portanto, uma conivência difícil de distinguir que será entre o capitalismo como fluxão dos fluxos descodificados, desterritorializados, etc., e os aparelhos de captura que são propriamente adesões políticas que independem da dinâmica de fluxos do próprio capitalismo. Vou mostrar-lhes aqui a insuficiência do uso. Essa parte aqui eu acho a parte mais negativa do texto. O uso que Deleuze e Guattari usam, né, que é o despotismo oriental, proposto por eles. Lyotard diz, abre aspas, se o capitalismo não precisa de código, se o seu único axioma é a lei do valor, ou seja, a possibilidade de troca de partes de fluxos enquanto iguais, porque Édipo, a figura do pai, do grande significante despótico, não é simplesmente um arcaísmo, não um neo-arcaísmo dentro da figura de troca. A figura de Édipo, na hipótese de Deleuze e Guattari, é a do despotismo oriental. E voltaremos a isso em um momento. Isso significa que o Estado capitalista é o mesmo dos reinos da China, dos grandes reis e dos faraós? Aqui e ali a burocracia predomina, como um aparelho para canalizar os fluxos econômicos libidinais. Deleuze e Guattari dependem muito de Wittfogel, dependem demais, fecha aspas. Quem é Wittfogel? Uma busca rápida me levou ao seu livro citado, em Antiédipo, que se chama Despotismo Oriental, um estudo comparativo do poder total, 1957. Trata-se basicamente de, no contexto da Guerra Fria, caracterizar a União Soviética sob regime stalinista e, possivelmente, a China sob regime de Mao Tse-tung, como derivações ou continuações das civilizações despóticas da Antiguidade Oriental. A seguir, cito novamente Lyotard, apontando a insuficiência dessa posição ao descrever no século XX as experiências socialistas. A diferença decisiva é precisamente que Stalin ou Mao são pós-capitalistas, que seu regime está de fato competindo com o capitalismo mundial, que ele só pode sobreviver aceitando o desafio da industrialização, sem o que o imperialismo não deixará de infiltrar fluxos de dinheiro, produtos, pensamento tecnológico e cínico, mas também pensamento revolucionário e crítico na sociedade burocrática, fazendo com que ela se quebre por completo. Isso é o que está acontecendo constantemente no glacis europeu. Rachaduras à direita e rachaduras à esquerda. O impulso dos quadros econômicos e técnicos para a liberalização, ou seja, a incorporação, pelo menos econômica e ideologicamente, ao mercado capitalista mundial. O impulso dos jovens para a autogestão e o comunismo de conselhos. Tudo isso gera uma vida burocrática muito inquieta, muito diferente daquela do Império Han, e uma burocracia inquieta. Ela tem a inquietação de capital sob a sua pele.
e não a paz imóvel do sagrado. Burocracia ameaçada pela mobilidade do capitalismo moderno e por seu desperdício, incluindo a das figuras políticas. Olhe ao redor do mundo. Agora que os grandes paranoicos da Segunda Guerra Mundial desapareceram, com exceção de Mao, se ainda existe um único líder que seja realmente uma figura paterna. Fecha a citação. Para finalizar a minha participação, mostrarei a vocês trechos marcantes que apresentam novos pontos de vista do capitalismo polimorfo libidinal, que é a proposta dual monista, de Lyotard, entre economia política e economia libidinal, tal como uma fita de Moebius, dupla face e uniface. Aqui nesta resenha de Capitalismo Energúmeno, ele antecipa modos importantes de pensar o capitalismo, tomando outros objetos como exemplo. A ciência, que gerará o infame livro diagnóstico mal interpretado como uma apologia ao pós-modernismo, chamado A Condição Pós-Moderna, de 79, a arte e, curiosamente, o próprio ensino-pesquisa, que muitos de nós vivenciamos essas práticas no cotidiano. Cito Lyotard sobre a ciência. Seria fácil mostrar que a pesquisa científica funciona de acordo com a mesma axiomática capitalista básica, variando apenas com alguns requisitos adicionais. Por exemplo, a operatividade dos enunciados produzidos, que são suficientes para determinar os limites do campo de aplicação e a natureza do objeto. Agora sobre a arte. No caso da pintura, é a mesma pergunta. Não perguntamos ao pintor qual é o seu objeto pictórico. Não tentamos vinculá-lo a uma rede de significações. Nós nos preocupamos em saber onde ele está. Se está ou pode estar no lugar pictórico, a galeria, a exposição. Porque é somente a partir dessa posição que ele adquire um valor pictórico. Pois é somente se estiver nesse lugar que ele pode ser retirado por troca, por seu preço, igual por venda, e possivelmente depois ser revendido pelo amador para ser colocado no museu. Seu valor está no fato de que pode ser trocado, e portanto seu lugar no espaço pictórico, que é o mercado de pintura. Fora isso, é absolutamente impossível determinar um valor intrínseco para o objeto da pintura moderna. Fecha aspas. E agora vou finalizar. Deu 20 minutos, ainda bem que consegui tempo. E o que remete a nós, pesquisadores, ensinadores, como o Lyotard chama, né, que são os professores, e aqui eu concluo a minha exposição. Abre aspas. Um exemplo simples e gritante. Como professor, você pode ensinar o que quiser, inclusive o que está escrito aqui. Mas a instrução absoluta é selecionar no final do ano para não desvalorizar o seu ensino. Portanto, não se trata de valorizar o ensino e depois selecionar os alunos de acordo com esse valor, mas de selecionar os alunos, mesmo que seja completamente arbitrário, o que ninguém mais pode ignorar, e assim aumentar o valor de seu ensino. É a lei da troca que determina o valor dos termos. Nesse caso, seu ensino, por um lado, e por outro, a qualificação dos ensinados. Portanto, a ideologia da cultura está no fim. Não temos mais a pretensão de produzir um objeto que seja valioso em si mesmo ou no seu uso. Em vez disso, o valor é definido pela possibilidade de troca. Esse diploma que você vai dar ao aluno, ele, por sua vez, poderá trocá-lo na vida, igual a por dinheiro? Essa é a única questão. Essa questão que é a mesma em todos os lugares. Fim de citação. E termino aqui, né? Oi, boa tarde. Tá dando para me ouvir? Bom, eu sou a Larissa e eu vou falar um pouquinho sobre... Bom, na verdade a minha fala dialoga muito com a mesa anterior, com a fala da Michele, né? E também com o que o companheiro aqui da mesa falou um pouquinho sobre o corpo sem órgãos. Então, à medida que eu fui ouvindo, eu fui tentando
recortar algumas partes no meu texto para não ficar tão massivo. Então, eu espero ser assim. Vamos lá. Então, eu espero conseguir ser rápida, tá, na fala. Inicialmente, eu tinha dado como título para essa fala Deleuze e Artaud, Revolução Corporal. Mas, à medida que eu fui retomando esse texto, que faz parte de um trecho da minha tese, eu acho que talvez o ponto que eu quero destacar aqui ficaria melhor com o título Deleuze e Artaud, a Revolução Corporal pela dança dos Huramuris. Eu imagino que todos aqui, ou pelo menos a grande maioria, tenham um conhecimento de que a expressão corpo sem órgãos ela foi cunhada primeiramente pelo dramaturgo, esteta, bruxo, xamã esquizo e tal, que foi o Artaud, né? Essa figura emblemática da arte do século XX. E eu imagino também que vocês, ou a grande maioria de vocês, saibam também que o Deleuze ele seguiu a parte da tradição de pensamento que o Artaud também seguiu dentro da filosofia e dentro das artes, né? Então, o Artaud ele pensou a criação artística fora das bases do pensamento europeu e em vista de um impulso anti-imperialista, anti-eurocêntrico e anti-racionalista para os fazeres artísticos. Deleuze, na obra Diferença e Repetição, ele traz um trecho em que ele destaca isso, né? Ele diz que, em presença de um processo generalizador de pensar, que não pode abrigar-se sobre uma imagem dogmática tranquilizadora, mas se confunde, ao contrário, com a destruição completa dessa imagem. Ele está falando sobre o plano de pensamento do Artaud. Então, ambos, esses dois autores, eles se interessaram em pensar os buracos, as rachaduras, o que não foi posto dentro de um sistema de pensamento, né, para tentar criar um novo sistema, um sistema outro de pensamento. E uma das saídas que o Artaud encontrou para superar tais limites foi buscar novos modos de expressão, como a Michele colocou, né, dentro de uma escrita, né, de sangue, de carne, de suor e tudo mais, e também na ideia de criar uma nova dramaturgia para o teatro que ele chamou de teatro da crueldade. Para os estudos do Deleuze, em geral, e do Deleuze com Guattari, mas primeiramente do Deleuze, que ele já falava do Artaud ainda antes de fazer a parceria com Guattari, é a famosa transmissão radiofônica de 1948, né, para dar fim ao juízo de Deus, que é retomado, né, acho que quase todos os congressos de Deleuze e Guattari, ela é retomada. E ela é retomada porque nessa transmissão radiofônica, ela é tanto um compilado de tudo que o Artaud havia pensado, elaborado, trabalhado, né? São textos, uma transmissão com os textos divididos, assim, um texto é referente à crítica à ciência, outro texto é referente à crítica ao corpo, enfim. Então, ele compila tudo isso e, quando ele grava essa transmissão dentro já da estética do que seria para ele o teatro da crueldade. Imagino que todo mundo também já saiba, mas vale a pena repetir. Tem no YouTube e lá está com a voz original, né, do Artaud, e ele faz todas as nuances assim, da voz. É muito legal, muito intenso, na verdade, de escutar. Bom, e é nessa transmissão que aparece o famigerado termo corpo sem órgãos, né? Eu vou ler um pedacinho desse trecho, só agora, tá? Depois vai ter uma leitura melhor do que a minha. Que é: o homem é enfermo porque é mal construído. Temos que nos decidir a desnudá-lo para raspar esse animáculo que o corrói mortalmente. Deus, e juntamente com Deus, os seus órgãos. Se quiserem, pode me meter numa camisa de força, mas não existe coisa mais inútil que um órgão. Quando tiverem conseguido um corpo sem órgãos, então o terão libertado dos seus automatismos e devolvido sua verdadeira liberdade. Bom, esse é o trecho em que aparece. A gente já sabe, né, que a ideia, a palavra corpo sem órgãos, que o sem, ele não remete a um negativo. A gente não está falando de um corpo vazio, o corpo sem órgãos, né? O Artaud, ele já indica uma visão positiva do que vem a ser esse corpo sem órgãos. E algo que eu acho interessante é que o Deleuze ele mantém ainda também essa visão positiva. Então, ele não só pega o termo, como às vezes acontece no Deleuze, mas ele mantém muito do que o Artaud já havia pensado e criado com esse termo, né? Então, se o que a gente encontra
tanto no Artaud quanto no Deleuze, é um caráter positivo, então, para que esses 100 órgãos? O que ele significa, né? A resposta para isso está na fala do Artaud, que depois é repetida também por Deleuze, lá no livro sobre Francis Bacon, Lógica da Sensação, onde se diz, né, o que é o corpo? Ele está sozinho, não precisa dos órgãos. O corpo não é um organismo. Os organismos são inimigos do corpo. Então, a gente tem aqui uma palavra, essa que eu quero que vocês guardem, que é o organismo, né? Então, esse sem não é sem o órgão, mas é contra o organismo. A gente vai voltar nessa ideia. Mas, para melhor compreender esse ponto, eu chamo a atenção para um seguinte aspecto que ainda é pouco estudado e se sabe ainda muito pouco quando se pesquisa o pensamento do Artaud, que é o fato de que o Artaud fez uma viagem para o México em 1936, onde ele passou uma temporada de 9 meses no México, né, de fevereiro a outubro. E quando ele estava no México, ele ficou um tempo, né, morando na cidade do México, e depois ele seguiu para a terra dos, eu sempre confundo esses nomes, Tarahumara, na ideia, com o intuito de conviver com esses indígenas do Haramuri, para conhecer melhor a cultura desse povo e também para experimentar os ritos com o peiote. E um dos principais ritos que o Artaud vivenciou lá foi o rito da criação dos Haramuri, que se chama Tutuguri, em que os participantes seguem simbolicamente o sol em seu caminho durante a noite até o amanhecer. No texto A Dança do Peiote, o Artaud ele descreve com uma profunda riqueza de detalhes tudo que ele viu ali naquele rito. E esse é, sem dúvida, um dos momentos assim da vida do Artaud, como ele coloca, né, em que ele conseguiu ver efetivamente uma encenação daquilo que ele desejava, que entendia que deveria ser o teatro da crueldade. Então, para o Artaud foi nesse rito com o peiote que durou 3 dias, né? Então, um esgotamento total mesmo do corpo, onde ele viu ali se efetivar o que seria para ele teatro da crueldade. E me parece que esse texto dialoga muito, né, com o que vem a ser, aliás, esse rito traz muito com aquilo que vem a ser posteriormente a ideia de corpo sem órgãos para o Artaud, porque nele já inicia um processo de desconstrução do corpo. Então, nesse texto, né, A Dança do Peiote, o Artaud ele conta sobre como a sacerdotista do peiote, através de elaborados e lentos gestos de dança, traçou com o seu corpo os hieróglifos do teatro da crueldade, através de uma extraordinária confirmação do poder do gesto, que é tão caro à arte dramática, e das ações precisas, das forças que são postas em movimentos e que podem vir a ser incorporadas durante o ritual. De modo que o movimento do corpo reforça o poder do gesto, das forças das emoções que afetam o corpo, e o eleva para um nível outro de consciência, que essa era a ideia do ritual do peiote, né? Atingir um outro nível de consciência. Todos os tipos de signos e sinais são descritos como localizados em partes específicas do corpo. Já nesse texto, o Artaud começa a dar novos nomes ou novos usos para os órgãos do corpo. Então, ele diz que o fígado se tornou um filtro orgânico do inconsciente. O baço se transforma em um imenso vazio oceânico. Ele narra. Eu trago um pedacinho desse texto que eu acho que ele é pouco conhecido, então é legal de... Então, dar um passo não era mais dar um passo. Era, para mim, sentir onde levava a minha cabeça. É possível compreender isso? Membros que me obedecem um depois do outro, que avançam um depois do outro, e a posição vertical sobre a terra que é preciso manter. Pois a cabeça, transbordando de ondas, sem conseguir dominar seus vagalhões, a cabeça sente todos os vagalhões da terra debaixo dela, enlouquecendo-a e impedindo de permanecer ereta. Fim da citação. Então, para o Artaud, o teatro ele deveria ser um espaço de uma prática espiritual e curativa, tanto para o performe quanto para o público. E, com isso, seria capaz de criar mudanças nos estados de consciência de todos ali. É esse caráter ritualístico que ele encontra nos Haramuri e na dança do peiote,
com a ingestão dos gestos corporais e dos significados mágicos nos movimentos do xamã, que é levado ao teatro da crueldade. Foi nessa dança que ele encontrou a chave para o que esperava que viesse a ser a nova linguagem teatral, uma linguagem física de pura presença. Dessa experiência, nasce a primeira parte da transmissão radiofônica, justamente chamada de tutuguri. A gente teve, né, ainda há aqui no Brasil, um dos maiores, talvez, seguidores, não sei, né, um dos maiores incorporadores do Teatro da Crueldade, que foi o Zé Celso. E durante a pandemia, a usina, né, o Teatro Oficina, a Usina Zona, criou a transmissão radiofônica novamente. Então, agora eu não vou ler esse trecho, eu vou passar. Né, eles criam essa parte tentando dialogar com o Teatro da Crueldade. O rito do sol preto. Lá embaixo. Embaixo da ladeira amarga, cruelmente desesperada, do coração se abre o círculo das 6 cruzes. Bem lá embaixo, como encravado na mãe terra, desencravado do abraço imundo da mãe que baba. A terra do ouro preto é o único lugar úmido nesta greta de rocha. O rito é que o novo sol passe por 7 pontos antes de explodir no orifício da terra. E há 6 humanos, um humano para cada sol, e mais o 7º humano, que é o sol todo, cru, vestido de preto e de carne vermelha. Mas esse 7º humano é um cavalo, mas o cavalo é o sol. O despedaçamento de um tambor e de um trompete longo, estranho. Os 6 humanos que estavam tombados, enrolados no raso da terra, brotam sucessivamente como girassóis. Não sóis, mas solos que giram, blocos d'água. A cada um que jorra, corresponde o gongo, cada vez mais escuro e surdo do tambor. Até que de repente se vê chegar a todo galope, numa velocidade de vertigem, o último sol, o primeiro humano, o cavalo preto com o menino nu, absolutamente nu e virgem em cima dele. Tendo saltado, eles avançam em rodeios, e o cavalo, com a carne sangrando, endoidece e pinoteia sem parar no topo da rocha, até que os 6 humanos tenham cercado completamente as 6 cruzes. Ora, o tom maior do rito é justamente a abolição da cruz.
de virar. Eles plantam as cruzes da terra. E o menino nu em cima do cavalo arvora uma enorme ferradura temperada com corte de sangue. Pronto. Peraí, não terminei. Calma, gente. É pro Zé Celso, né? Não, eu só... É que essa parte desse texto... Deixa a menina falar. Isso. Não, é que essa parte Tutuguri é o primeiro trecho da transmissão radiofônica, né? E todo o desdobramento para chegar na conclusão onde aparece o termo corpo sem órgãos. Então, eles estão super conectados. Eu ainda tenho mais 4 minutos, mas eu vou diminuir. Devido aos aplausos, eu vou ser mais rápido. Então, assim, só para finalizar... A incorporação da cultura indígena dá sinais de quem é ou qual é um dos organismos inimigos de Artaud. A sua crítica é contra os valores europeus, contra o passado colonial, contra a valorização de outras culturas, contra o racionalismo moderno e ao Deus cristão. Todas essas vertentes dominantes formam o organismo como um sistema pré-estabelecido e imposto ao corpo. Os efeitos de tal imposição delimitam o seu funcionamento. O organismo não para de responder. O que devo fazer com a minha boca, com os meus olhos, com o meu pulmão? Como devo sentar, como devo falar, qual ação, como devo agir, né? Eles limitam o movimento do corpo e impõem a ele um julgamento, no qual as ações que o exerce serão sentenciadas como uma forma de submissão ao juízo. Quando Artaud pede fim ao juízo, ele está dialogando com toda uma tradição de pensamento fundada na ambivalência intelectiva e sensível, promovida desde o pensamento clássico, passando pelos modernos e que alcança o século XXI. E como Artaud dialoga com essa tradição? Ele não dialoga, ele explode com essa tradição. E ele explode com todas essas divisões entre corpo e mente, razão e sensação, lógica e nonsense. Homem e mulher, adulto, criança, vida e morte. E ele só faz isso como uma maneira, talvez, e talvez eu acho que ele conseguiu fazer isso muito bem, de conseguir abrir, por fim, né, isso que a gente repete tanto, que é abrir o espaço para o novo. Né? Onde que ele conseguiu fazendo isso foi ser radical com toda essa antiga tradição e criar, por fim, um espaço, uma rachadura para pensar um corpo novo, um teatro novo, um pensamento novo. É isso. Muito bueno. Falta um minuto, dá pra acabar ouvindo um minuto aí. Pessoal, 10, 15 minutos de debate. Quem gostaria? 15 não, a Amanda falou. Quem tá vivo aí? Tá conseguindo ouvir? Então, Jonas, eu teria uma pergunta primeiro. Acho que a distância da... Agora tá melhor? Show. Não, Jonas, elogiar a fala, né? É muito bom ver o Lyotard sendo trazido para o debate, né? Que é um autor que está muito presente em alguns momentos no Antiédipo, que são momentos muito chave, mas a gente não vê muito dele sendo discutido nas comunicações sobre Deleuze, então, né, obrigado pela apresentação. Eu queria levantar uma questão, não é exatamente uma pergunta, mas levantar uma questão que... No momento onde você fala sobre a crítica que o Lyotard faz ao Deleuze, a influência do Wittfogel, né, sobre o despotismo oriental, não sei se você viu a minha fala, mas enfim, tem essa influência. Você assistiu? Mas não sei se eu estava prestando atenção em tudo. Né? mas enfim, eu acho que eu entendo que
se o Lyotard ele tá, de fato, certo, no sentido de que a crítica do Wittfogel ela faz uma redução muito grande do que aconteceram nos processos revolucionários do século XX, ainda assim, me parece que quando ele vai dar esse exemplo de mas aqui na França, por mais que a gente ainda tenha Estado, você tem uma efervescência, você tem, né, uma série de fluxos, né, se liberando com o autonomismo, com a juventude, que é muito diferente dessa paz divina do despotismo oriental, né? Parece que tem uma certa redução do problema do Estado, porque se de fato você tem uma diferença, né, diferenças concretas na constituição do Estado em cada caso, o que o Deleuze e o Guattari estão tratando é de uma forma Estado, né? Ou seja, um Estado que é o mesmo desde sempre, no sentido formal, né? Então, eu não li o Capitalismo Energúmeno, eu li só o Economia Libidinal. Então, eu queria saber, assim, se tem outras indicações no Lyotard sobre essa discussão do Estado, né? Ele fazendo essa crítica ao Deleuze, ele apresenta alguma outra coisa, além dessa citação pontual, ou, enfim, só levantar o debate um pouco. Eu falo ou alguém vai fazer, depois eu falo no final? Pode ser? Posso te frustrar? Posso te frustrar um pouco? É que, infelizmente, assim, a obra do Lyotard, ela é extremamente difícil, porque ela é muito fragmentada em pequenos artigos que ele escreveu a vida toda. E segunda parte é isso, ele tem poucos livros. Em algumas entrevistas ele fala que ele só tem 3. O primeiro livro é a tese de doutorado dele, Discurso e Figura. O segundo é esse que... Você conseguiu ler esse? Estou sendo sincero, é difícil. E é estranho demais. Eu acho mais esquisito que o Anti-Édipo, no sentido intensivo corporal mesmo. Eu me senti mal lendo aquele livro. Eu senti um pouco de náusea, assim. E um livro que também é dos anos 80, já que é uma outra fase dele, que é o Diferendo. Le Différent seria. Então, assim, localizar o que é política em Lyotard já é um problema para o Brasil, porque poucas pessoas estudam no Brasil, né? Praticamente eu conheço, acho que 3. Né? Lá fora, talvez tenha algum debate, talvez tenha alguns artigos que podem apontar uma coisa mais coesa sobre isso. Mas eu diria que, a partir dessa filosofia libidinal, que é 71, 74, como eu localizo, e outros comentadores falam, ele não se repete mais para falar do Estado. Então, infelizmente, para te frustrar, eu teria que escavar de novo, né, o que eu fiz no mestrado, ver de novo outros textos que podem ter alguma questão dele falando do Estado. Então, essa crítica que eu coloquei aqui na apresentação, ela é muito pontual. Basicamente, ele está querendo dizer o seguinte, não sei se posso repetir, mas vou tentar repetir. É insuficiente, ele entende que isso faz parte de todo um sistema que o Anti-Édipo faz, ele elogia bastante, mas ele está preocupado com a carga da palavra despotismo, que isso vem do Montesquieu, isso vem de toda uma tradição, que aí depois o Eduardo Said pode falar que é um orientalismo perigoso. Segundo, seria a ideia de sacralidade que ele fala. Ele diz assim, até que com Stalin rolava o negócio. Isso, nessa parte de historiografia, eu acho que o Lyotard ele é muito, muito bom, eu vou fazer um elogio a ele. Ele ficou durante uns 10, 15 anos num grupo trotskista chamado Socialismo ou Barbárie, que o Castoriadis fazia parte. Então, quando ele cita Marx, ele cita alguns autores marxistas, dá para confiar que o negócio é que ele leu mesmo. Né? Ele estava bem ligado a isso. Então, eu acho que é isso, ele está muito preocupado como os trotskistas da época dele iam responder a isso, eu acho, né? Isso é uma hipótese bem chute mesmo. No sentido de que, assim, o stalinismo já estava nas últimas, né? Ele é meio que destruído. E, quando ele está escrevendo esse texto, ele já está na época do pós-guerra, onde você tem Khrushchev, tem aquele outro que segue, o outro secretário, esqueci o nome dele, que é o depois do Khrushchev, o Brezhnev. Então, você tem uma outra estrutura burocrática da União Soviética que o Lyotard está querendo olhar com mais cuidado. Eu diria nesse sentido. Não sei se te responde, mas tem um risco de orientalismo se a gente usa muito mal esse termo
despotismo oriental, sabe? A qualquer lugar, como se fosse um orégano, sabe? Vamos lá. Luiz Manuel, você seja breve, hein? Seja breve. Jonas, bacana a sua exposição. Assim, se eu não me engano, parece ter uma tradução do Capitalismo e Energúmeno num dossiê publicado pela Cília Alvim em Portugal. Não sei se você conhece. Capitalismo e Energúmeno. Eu falei com um amigo meu na UFSCar que ele falou do Peter Paul Pelbart. E aí ele falou, olha, o Peter Paul Pelbart talvez cita esse texto. Isso. Só que aquela coisa, é um livro esgotadíssimo, eu falei, não vou ter tempo. Aí eu já estava começando a fazer uma tradução desse texto. Mas já tem, é verdade. Obrigado por lembrar. Fico feliz também pela recepção. Foi super breve. Não, parabenizar os dois e a Larissa, que nós tivemos junto no Cariri, não foi no encontro sobre Deleuze. Nós não teremos plenária, mas vamos discutir Deleuze, não sobre Arthur. Né? E o nosso amigo eu peguei no finalzinho, mas tem alguma coisa do Schreber que ele fala da mulher de Deus, né? Sobre o corpo. Né? Então, se você puder falar um pouco. Eu não sou um especialista em Schreber. Nem muito menos em Mulher de Deus. Não, mas eu não saberia te dizer. O que eu procurei retomar é que o Schreber diz conscientemente que ele teve o desejo, né? Ou ele diz que vem uma ideia para ele que era como seria bom ser mulher. Né? Isso é da ordem da consciência, no sentido de, bom, ele sabe que ele tinha esse desejo. O que evocou um monte de teses da psicanálise, tipo, inconsciente, a céu aberto, não sei o quê. Mas enfim, o Deleuze e o Guattari não tomam por aí, né? Não é essa a questão, ou pelo menos o que eu tentei trabalhar é o movimento mais social da coisa, né? Primeiro porque corpo para eles né, não sei se alguém lembra do texto do Mil Platôs sobre como é que é? Os postulados da linguística, em que eles vão colocar corpo em tudo, né? Corpo do dinheiro. Eu aqui privilegiei o corpo do dinheiro como um corpo, né? Mas aí você tem o corpo da corporação, o corpo de, sei lá, de atletas, o corpo de um coral, o corpo, sei lá, né? Eles vão colocar corpo em várias coisas, inclusive coisas que não são humanas, né? E não sei, eu tentei privilegiar então um pouco essa ideia de que a questão ali no Schreber é muito mais esse devir mulher já como... Claro, eles vão pôr os quantas de devir, né? Quais são esses limiares de devir. Então, bom, tudo bem, devir mulher seriam todas as sexualidades. Eles estão tomando um pouco também a questão, um debate com Lacan sobre não existe mulher. O que seria mulher molecular para eles? Mulher molecular são todas as sexualidades. Tipo, todas possíveis, inclusive com coisas não humanas, objetos, né? Daí o corpo masoquista, poder compor com uma bota, tanto faz. Mas também não ser humano, né? Você poder ter corpos que são corpos como o dinheiro. Desde que você tenha um certo plano de consistência e haja um agenciamento entre expressão e conteúdo, vai haver uma expressão para algum tipo de conteúdo. No caso do capital é o corpo do dinheiro, mas o que eu estava tentando falar também é sobre essa possibilidade. O Matheus tinha falado, né? Bom, qual que é o horizonte político? Seria algum tipo de autonomismo, anarquismo, não sei o quê, mas eu acho que tem essa ideia um pouco de uma, sei lá, produção quase desenfreada de corpos, né? Finalmente pode existir uma coisa que são microsociedades ou coisas que se deem fora de uma marcação muito cerrada de agenciamentos muito grandes. Tipo, na máquina territorial você vai ter uma certa codificação da terra, propriamente, né? No despotismo, por exemplo, os súditos pertencem ao corpo do rei para eles, né? Eles leem isso, né, num sentido maquínico existencial. As pessoas não têm individualidade própria, elas são corpo do rei. Elas são órgãos do rei, por assim dizer. E o rei próprio, né, é dividido, ele diz o nós, ele se pronuncia enquanto sujeito de enunciado, enquanto eu no plural, né? E no caso do capitalismo, o nosso corpo seria dinheiro, assim, né? Tirando o fato de que a gente está num agenciamento misto em que você já tem a possibilidade de corpo sem órgãos, né? Então as pessoas podem fazer conexões múltiplas para além da codificação ou para além dessa absorção do corpo do dinheiro, né? Então já
As linhas de fuga são reais, assim, né? São moleculares, são atuais. Né? Elas não são puramente virtuais. O virtual é só o plano de imanência mesmo, das velocidades infinitas e como a máquina abstrata costura essas duas coisas. Mas foi isso um pouco. Né? O Schreber era um exemplo de bom sexo inumano. Literalmente, assim, né? Sem metáfora. É enrabado por Deus. O Deus está lá com ele. Não é uma alucinação. É um pouco por aí. Podemos encerrar? Michele. A Michele levantou primeiro. A mesa foi maravilhosa, gostaria de parabenizar. A minha pergunta é pro... Esqueci seu nome, do meio. Caio. Então, a gente teve aqui a fala do professor Alterives, e ele falou sobre os tipos psicossociais, né? E eu gostaria de saber se você acha que o corpo sem órgãos poderia se tornar um tipo psicossocial e se, de alguma forma, enquanto tipo, ele poderia ser apreendido pelo capitalismo, de alguma forma. Você pode só me esclarecer o que é o tipo psicossocial? É como nas métricas psicológicas? O que... Ai, meu Deus. Tá, o tipo psicossocial pensando nas máscaras, né, entre aspas, que a gente assume as determinadas posturas diante de grupos, coletivos, pessoas, olha, enfim. Tá, eu vou te responder. Eu acho que não. Por um motivo que é o corpo sem órgãos. Assim, minha interpretação, tá, gente? Também não. Pra mim, o corpo sem órgãos... Eu tô lendo muito através do inconsciente maquínico, tá? Do Guattari, dos Mil Platôs, do que vem posterior ao antiédipo. Então, eu acho que o corpo sem órgãos... ele ocupa uma posição no inconsciente maquínico. Aquilo que vai aparecer como mais concreto, tipo, ele não é virtual, ele é atual, mas ele também não é molar, ele é molecular. Da ordem do inconsciente, ele vai permitir muitos tipos de, não é nem subjetivação, mas de assubjetivação, ou assujeitos, né, que podem se compor de variadas formas. É difícil dizer, porque daí você vai entrar numa coisa que é os tipos psicossociais, por exemplo, dependem de um tipo do que eles vão chamar de regime de significância e de regime de enunciação ou de subjetividade. Você vai precisar de um sujeito do enunciado dizendo eu sou não sei o quê. Né? Eu ia citar a parte do devir mulher por causa disso. Né? Eles vão falar devir mulher molar, que aparece. Você precisa de um sujeito de enunciação, um sujeito de enunciado mulher. Eu, enquanto mulher... queremos direito, não sei o quê. Tipo de política maquínica que eles vão propor. Investimento maquínico na posição molecular, que é a mulher devindo mulher molecular, permite que todos os sexos sejam possíveis. Porque é a não existência do sexo, tal como o capitalismo ou todos os outros agenciamentos maquínicos colocam, enquanto forma social ou de sociabilidade. Então você tem uma dessocialização completa dos tipos. Você pode ter singularidades, daí que vai entrar a coisa da singularidade, né? Mas a singularidade não como um indivíduo singular. Você pode ter singularidades grupais, singularidades individuais, microindividuais, assubjetivas, cósmicas, monstros. Monstras. Então é um pouco por aí, assim, são posições no inconsciente molecular. E é por isso que é uma micropolítica, né? É uma coisa que se faz. Muito rapidamente, tá? Só parabenizar vocês, belos trabalhos, ótimos trabalhos, enfim, curti bastante, tá? Mas queria de repente ouvir um pouco mais a Larissa, né? Justamente em relação ao seguinte, depois da bela homenagem que você não deixou de fazer ao Zé Celso, que maravilha, né? Esse texto incrível, né, que é objeto da nossa leitura já de há bastante tempo, chamado Para Dar um Fim ao Juízo de Deus, lá no Crítica e Clínica, nos textos absolutamente centrais dessa coletânea, né, termina com um parágrafo, enfim, para sempre, né, uma página ali que certamente, sobre a qual nós vamos pensar, falar, enfim, na qual justamente o Deleuze ele vai fazer um contraponto entre
uma espécie de moral dos juízos transcendentes, né? E uma ética das avaliações imanentes. Né? Bom, justamente, quando a gente vê, e aí você, objetivo, né, para colocar a questão, essa ideia do corpo sem órgãos, tal como você nos trouxe, né, nessa espécie de genealogia, né, da ideia, trazendo o Artaud, enfim, o texto mesmo do Artaud, e bom, nesse parágrafo eu não deixo de pensar justamente numa relação entre corpo sem órgãos e uma espécie de... espécie não, né, uma outra ideia do Deleuze, chamada vida inorgânica. Não é? E que me parece assim muito importante, porque não podemos deixar de pensar hoje em dia numa certa ideia de vida, numa certa ideia de vitalismo, e, no entanto, ele leva essa ideia, que é fundamental justamente do seu ponto de vista da ética das avaliações imanentes, para toda uma outra paisagem. Toda uma outra paisagem filosófica, enfim. Né? Bom, então, minha pergunta iria um pouco por essa direção. Como é que você vê, de repente, não sei se você chegou a trabalhar isso na sua tese, né, justamente essas conexões possíveis entre o corpo sem órgãos e, digamos, um complicado, mas talvez o único critério possível, sem que isso se transforme num novo tipo de metafísica, que diz respeito justamente a essa condição da vida inorgânica, né? Como é que isso pode funcionar sob o ponto de vista justamente dessa ética das avaliações imanentes, enfim. Belos trabalhos, ótimo, parabéns aos três. Bom, é uma pergunta e tanto, né? Várias coisas, assim. Talvez eu não consiga pontuar exatamente o que você perguntou, mas quando eu comecei a estudar o conceito de corpo sem órgãos, e ele é daqueles conceitos em que, quando você começa a estudar, tudo se torna, né? Então, tudo passa a ser o corpo sem órgãos, né? Você consegue mobilizar ele devido à plasticidade dele, performar ele de variadas formas, né? Na tese, por exemplo, eu fui tentando encontrar caminhos para não entrar nisso mesmo, de uma ideia muito metafísica, né? Esse corpo sem órgãos, o que é isso e tudo mais, e como ter uma prática nisso, né, dele, como ter a parte de uma vitalidade dele, assim. E que é um exercício, né? Porque você pode fazer isso de variadas... Você pode encontrar vários caminhos, mas, na tese, o caminho que eu encontrei foi justamente aquilo que o Deleuze já tinha dado como dica, que foi nas obras do Francis Bacon, foi nas pinturas, assim, né? É uma maneira de ver, talvez, a imanência, a vitalidade, a realização desse conceito, para que ele não caia dentro de uma ideia puramente abstrata, né, do que seria isso, e seria mais ou menos por aí a minha resposta para você. Assim, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigado à mesa. Encerrando.